Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Seja bem-vindo no canal Família Mente. Hoje a Deus prover tem um grande culto de ensinamento da palavra de Deus. Acompanhe a família, está começando. Vamos efetuar o número 286 ao 285. Senhor, pela fé me sustento na graça do mandamento. Eu pego a cada momento no meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida encheu-me de gozo e de vida, e sempre a mim é concedida por nosso Senhor Redentor.
124. O Salmo 124. Gratidão pela proteção divina. O Salmo do Camilo é agradecendo ao Senhor. Então, estudo nessa noite, não tem muita coisa a fazer a você agradecer ao Senhor. Nós vamos ler responsivamente. Eu leio um, a igreja leia o segundo. Eu leio o primeiro, a igreja leia o segundo, até nós terminarmos. Salmo 124. Amém? Diz assim: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quantos homens se levantaram contra nós? Eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas ativas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu como presa aos seus bens. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço que quebrou-se e nós escapemos. Todos juntos. Muitas vezes eu estava à beira da cova, Senhor, mas Tu nos libertou, nos tirou de lá e nos colocou na Tua rocha firme e firme, para nós te servir, para nós te adorar. Por isso, nessa noite, Pai, nós estamos te agradecendo por todas as bênçãos que Tu nos concede. Nessa noite, Pai, usa cada um que vai Te louvar, cada um que vai levar a palavra, Pai. Em Teu nome, para conosco, Pai amado Deus. Amém. Vida da família, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Não consegui ligar aqui na caixa. Eu vou louvar assim mesmo, porque a adoradora não precisa de caixa, não Aleluia. precisa de. Né? Então eu vou colocar aqui o playback no celular e vou louvar aqui. E vai dar certo, porque adorado é o nome do Senhor, amém? Quem souber, cante comigo. Aleluia, Deus. Vai ter duas folhas. Aleluia. Glória a Deus. Há muitos feridos, choram angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Aleluia, Deus.
seguindo só lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, seja louvado teu nome. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege, Deus, protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhes dará. E toda angústia, Senhor, creio, e toda angústia sairá. Ele não deixa fiéis soldados feridos morrer. Tu és fiel, Senhor. Olha só o que ele vai fazer. Podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Eu agradeço a minha oportunidade, meu irmão. Graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né? É um privilégio. Pode sentar, meus amados irmãos. Pode sentar, que a gente vai ter um estudo breve. Hoje é um culto de doutrinação, ensinamento, né? A demonstração. A gente vai ter um ensinamento breve. A palavra de Deus fala que tudo que for profetizado na casa do Senhor é para a edificação da igreja. Então, tudo que fomos dito aqui concernente à palavra de Deus é para a edificação da igreja. Então é um privilégio nós estarmos aqui na presença de Deus. Somos privilegiados, perseverantes, e Deus ele está notando tudo isso que está acontecendo. Nós aqui, Deus ele está escrevendo no livro dele o que a gente está fazendo aqui, a obra do Senhor. Você pode se sentir cansado, você pode se sentir com sono, mas Deus ele está anotando tudo que você está fazendo para a obra do Senhor. Hein? E vocês são privilegiados, eu, os irmãos aqui, e Deus certamente ele vai nos conceder a vitória. Porque a vitória, cada dia mais deve ser fortificar na presença do Senhor. Esse é o nosso objetivo, cada dia mais nos fortalecer na presença do Senhor. Amém? A gente vai ter um estudo rapidinho aqui. A gente tem o irmão que falou que não é preciso a gente levar até as 9 horas, né? Mas a gente vai estudar um pouquinho a palavra de Deus. A gente está na casa do Senhor e vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês também, que toda vez que vocês me virem subir aqui para falar alguma coisa, é concernente a palavra de Deus, é concernente o ensinamento da palavra de Deus. Eu jamais vou subir aqui para ficar falando de mim mesmo, de alguma coisa, a não ser que seja um testemunho para a honra e glória do Senhor. Mas quando eu subir aqui é para a gente falar do ensinamento de Deus. Então a igreja tem que prestar bastante atenção, porque Deus levanta ministro para ensinar a palavra de Deus, e é isso que Ele quer de nós, que sejamos firmes e constantes na palavra de Deus. É como diz a palavra, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade de Deus, irmão, são ensinamentos, são seus estatutos,
É o fruto do Espírito Santo que vai nos libertar. Então, vamos estudar a palavra de Deus para ficarmos fortes, perseverantes. E vamos começar aqui, eu tirei um estudo aqui que Deus designou aqui. Eu botei como título aqui: o amor de Deus em nós. O amor de Deus em nós. A gente vai começar a aula em 1 Coríntios 9, 27. A gente vai lendo, vamos tentar explicar como Deus nos instrui, para nós edificarmos na palavra de Deus. 1 Coríntios 9, 27. Hoje vamos sair mais enraizados aqui na palavra do Senhor. 1 Coríntios 9, 27. Só o 27. Amém? Acharam? Vamos acompanhar o ensinamento. E diz assim, o texto sagrado, o 27, capítulo 9, versículo 27. Antes subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então a gente vai ler só este versículo, depois a gente vai passar para outro versículo, e eu vou repetir aqui para a gente captar a palavra de Deus. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então esse aqui é o ensinamento do apóstolo Paulo à igreja. O apóstolo Paulo, sabemos que ele foi levado ao terceiro céu espiritualmente por Deus, diz a palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Foi um dos apóstolos escolhido por Deus, e ele teve o privilégio de pegar o ensinamento espiritual diretamente de Deus, diz a Bíblia. E o apóstolo Paulo, ele nos instrui, ele nos ensina através da palavra espiritual, que quando o ministro prega a palavra de Deus, ele tem que pregar o que ele aprendeu de Deus, não incluir ensinamentos sobre a palavra de Deus, mas sim o que está na Bíblia, porque o próprio Deus, ele nos ensina que tudo que está escrito aqui na Bíblia é suficiente para a nossa salvação. Então, muitas das vezes a gente quer aumentar ou diminuir o ensinamento de Deus, e a palavra de Deus, a ordenança de Deus é não aumentar e nem diminuir a palavra de Deus. Então é por isso que Paulo fala que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Foi como dito agora, Deus anota tudo, e certamente Ele vai nos cobrar, certamente Ele vai nos corrigir, Ele vai nos capacitar, e realmente nós vamos passar pelo tribunal dele aqui mesmo. Então nós temos que ter essa consciência de quando for falarmos a palavra de Deus, que falamos a verdade viva de Deus, não incluímos outras palavras, outros ensinamentos, outro evangelho. Amém? Então vamos passar agora mais um ponto adiante. O que Deus pensa de um verdadeiro crente, que fica lá em João 10, 29. João 10, 29. Vamos exercitar a nossa paciência no ensinamento de Deus, no livro da palavra de Deus. João 10, 29. E assim a igreja vai ser edificada. É assim que Deus quer, que a gente vá aprendendo de glória em glória, de fé em fé, e vamos sendo capacitados na palavra de Deus. João 10, 29. Amém? Acharam? E diz assim, o texto sagrado: meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. O que é que Deus está falando para nós, irmão? Nós como crentes, nós como filhos de Deus, nós como fomos chamados pela misericórdia de Deus, o próprio Deus, Ele fala da sua palavra para nós. E jamais, irmão, jamais Ele vai perder a gente facilmente, ainda mais quando a gente aceita Deus de verdadeiro coração. Como o irmão Trinaldo falou agora, o pastor orando, né, falou que alguém pensou desistir
desistir, largar. Mas o verdadeiro crente, irmão, o verdadeiro crente mesmo, ele jamais pensa nisso. E ele tem a consciência pura, divina de Deus. Ele não pode nem pensar em largar, em sair da presença de Deus. Ainda bem que o irmão explicou que não era largar, sair da presença de Deus, era só por causa do discipulado, né, da área do discipulado, mas não se afastar da presença de Deus, porque o próprio Deus fala, quando ele busca um verdadeiro crente, irmão, ele não perde, mas quando o crente fiel e verdadeiro fica constantemente na presença dele, obedecendo seus estatutos, sua palavra, seus ensinamentos. E Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que possa mentir também. Então a palavra dele é fiel e verdadeira, mas isso é com o crente verdadeiro. Quando o crente lê a boca, ele passa por uma aflição, ele passa por uma agonia, e isso é da Bíblia para nós, e a gente pensa logo em chutar o balde. Eu já escutei muitas das vezes irmãos falarem isso. Deu vontade de eu largar, deu vontade de eu chutar o balde, de eu parar, mas Deus não quer isso, porque é o coisa ruim que coloca esses pensamentos, como a irmã Marinete falou. Isso é Ele que traz na nossa mente esses pensamentos. Deus, ele não quer isso para nós, Ele quer virtude espiritual para nós. E quanto mais tempo a gente perseverar na presença do Senhor, mais glória, mais poder Ele vai dar sobre nós. Quando a gente fala assim, poder, Deus dá poder para nós, a gente pensa logo que poder, uma coisa sobrenatural de Deus, mas o poder de Deus, irmão, nada mais do que é o ensinamento dele nas nossas vidas, é a unção do Espírito Santo na nossa vida. Quanto mais a gente aprende, mais a gente fica forte, mais a gente fica com o poder do nosso Senhor. E quando o nosso inimigo ele contra-ataca nós temos como nos defender. Por quê? Porque temos o Espírito de Deus no nosso coração, temos o ensinamento de Deus no nosso coração. Amém? Então vamos adiante, que o tempo corre. Tem mais uns 3 a 4 livros só e tá bom. A gente vai para Romanos 8. Romanos 8. A gente vai ler no 35, 36, 37 e assim sucessivamente até onde Cristo nos inspirar. Romanos 8. Paciência no Senhor, que vocês vão sair mais enraizados na palavra do Senhor. Romanos 8, a partir do 35, a gente vai até o 39. Vamos entender um pouco a palavra de Deus. A partir do 35 até o 39. E diz assim o texto sagrado, a partir do 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha como a palavra é fiel e verdadeira. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como o 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos sepultados como as ovelhas para o matadouro. 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a oportunidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia a Deus. Aleluia. Essa passagem aqui, a gente tem que entender ela. É o próprio Deus falando assim. A gente tem que entender. Muitas das vezes, irmão, a gente fala assim, de nós mesmos: eu não vou fazer isso, eu não vou me separar, eu não vou largar o Senhor, eu não vou deixar isso, não vou deixar aquilo.
Mas vem as circunstâncias, irmão, porque é escrito na Bíblia que vem severas perseguições ardentes, mas aqui é Deus falando para nós aqui, que ninguém nos separará. Foi como eu falei, quando nós somos chamados por Deus, pela misericórdia de Deus, quando entregamos nosso coração verdadeiramente a Deus, Deus ele confirma a palavra dele, que ninguém separará o amor dele de nós. Só que a gente pensa o contrário: eu não vou largar Deus por causa disso, eu não vou largar isso, não vou largar aquilo. Mas o próprio Deus ele nos instrui, ele fala assim: cuidado com as tuas palavras, tu está aqui na terra e eu estou lá no céu. É isso que a gente tem que entender. O amor de Deus ele é muito grande para conosco. É por isso que ele fala: seja perseverante, seja humilde, seja sábio, seja dependente da minha palavra, fique forte no meu ensinamento. Aí sim a gente vai entrar neste amor de Deus. Aí o nosso inimigo, que é o coisa ruim, ele pode nos atacar, mas nós temos como nos defender. Por quê? Porque temos a palavra de Deus, temos o ensinamento de Deus, temos a virtude de Deus no nosso coração. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando vamos falar alguma coisa, temos que ter direcionamento de Deus na nossa vida. Porque muitas das vezes, irmão, a palavra de Deus ela diz que Deus ele está bem aqui ao nosso lado, mas até está uma coisa ruim também, que está escutando tudo que estamos falando. Então, isso a gente temos que aprender como os verdadeiros crentes de Deus, verdadeiros filhos de Deus, para não ser enganado. Amém? Vamos mais adiante. Seja perseverante na palavra de Deus. Em 1 João 3. Bom, já temos 15 minutos ainda. 1 João 3, 18 e 19. Lá, passando Hebreus, passando 1 e 2 Pedro. 1 João 3. 1 João, capítulo 3, a gente vai ler o 18 e o 19. Isso aqui é toda instrução de Deus para nós. 18 e 19. Olha essas palavras aqui bonitas, que os novos convertidos para a igreja. E diz assim o texto sagrado, 18 e 19: meus filhinhos, não amemos de palavras, e isto conhecemos que somos na verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Deus ele afirma, vou falar de novo: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. O que é obra e em verdade? Aí a gente bota a nossa mente para funcionar, né? Quando fala assim, em obras e em verdade. Mas a obra que Deus está falando para nós, irmãos, aqui, é esta obra aqui, o ensinamento de Deus no nosso coração. É por isso que ele fala: filhinho, não amemos de palavra nem de língua, mas em obras e em palavras. O que é isso? O ensinamento de Deus na nossa vida, a unção de Deus na nossa vida. É isso que Deus quer. Não é essa obra literal, não é de sair fazendo coisas que nós queremos, né? Tá certo? Fazer uma boa obra, Deus está vendo. Levar uma cesta básica, ajudar um irmão, ajudar outra pessoa, é uma boa obra. Deus ele contempla isso. Mas a obra que ele está falando é essa aqui, que é mesmo de boa obra e de palavra, são os seus ensinamentos. Amém? Vamos a Tiago 2. Voltando. Tiago 2. 14, 15, 16 e 17. É Deus testando a paciência de vocês. É uma virtude. A paciência é uma virtude dada por Deus. Tiago 2. 14, 15, 16 e 17. Vamos ver o que o Senhor nos diz. 14, 15, 16 e 17. Diz assim o texto sagrado, a partir do 14. Meus irmãos, e aproveita se alguém disser que tenha fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo?
Vou repetir, é para a igreja. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tiver as obras. Acabei de falar das obras. Porventura a fé pode salvá-lo? O 15. E se o seu irmão ou sua irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? O 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, essas obras aqui que Deus está nos ensinando, é morta em si mesmo. O 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aí 19, vamos fechar. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios ou creem e estremecem. Então, irmão, a palavra de Deus é essa: a fé e a obra se aperfeiçoam. É por isso que o texto sagrado fala que só a fé não leva ninguém à salvação, e as obras literais também não vai levar à salvação. Quando eu falei da obra, é este ensinamento aqui: a fé que Deus nos deu e essa obra aqui. O que é essa obra aqui? É o fruto do Espírito Santo no nosso coração. Foi tudo que Deus deu para o nosso Senhor Jesus Cristo e Ele trouxe para nós. E as Escrituras foram escritas pelos profetas, estão aqui para nosso ensinamento, inspirado por Deus. Então a fé que Deus nos deu e a obra que Deus nos deu é essa aqui. Essa nos leva à salvação. Se a gente for só com a nossa fé e a obra literal, como eu falei, infelizmente a gente não vai herdar a salvação. Mas Deus está vendo a nossa obra, mas Ele quer esta obra verdadeira no nosso coração. Amém? Então vamos adiante, estamos quase acabando. Em 1 João 3,16. 1 João 3,16, à frente. Eu creio que vocês têm paciência, eu creio, em nome do Senhor Jesus. 1 João 3,16. Hoje vocês estão no estudo. 1 João 3,16. Os que só provaram o Espírito. Vamos lá. 1 João 3,16, que diz assim: 3,16 e 17. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Vamos botar a mente para funcionar, vamos voltar. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Preste atenção. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas estranhas, como reside nele o amor de Deus? Vendo, irmão, como a palavra é? A palavra é uma espada, diz a palavra de Deus. Então, se a gente tem bens, se a gente tem riqueza, se a gente tem um recurso, se a gente tem o nosso alimento, a gente vê, vou puxar um pouco do lado da obra humana, a gente vê o nosso irmão e não ajudar. Muitas das vezes Deus está colocando o irmão ali na frente, está colocando a circunstância e a gente não faz caso algum. E Deus, Ele certamente Ele vai nos corrigir, porque Deus, Ele é justo, Ele é fiel e verdadeiro. E mais na frente diz assim: quem é o 15, né? Qualquer que odeia, João 3, 16, 17, conhecer o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Mas como você vai dar a vida pelos irmãos? Ponto de interrogação. Como você vai dar a vida pelos irmãos? Você tem coragem de dar a sua vida pelo irmão? Mas Deus, Ele não está falando, irmão, desta vida. Deus, Ele não está falando dessa vida material, vida literal. Não, que Ele não vai aceitar sacrifício de homem, diz a palavra de Deus. Ele quer obediência. Quando Ele fala assim, e nós devemos dar vida pelos irmãos, o que é isso?
A gente vê o nosso irmão passando por tribulação, a gente vê o nosso irmão passando pela circunstância. O que é que a gente tem que fazer? É levar a palavra de vida eterna, levar o ensinamento de Deus. Muitas das vezes o irmão está precisando e a gente fica quieto, a gente não fala nada. E quando Deus fala para a gente dar vida pelos irmãos, é isso: levar o ensinamento, levar a palavra, levar a riqueza de Deus, porque o próprio Deus fala que o ensinamento dele é vida eterna. Então ele fala: devemos dar vida pelos irmãos. Então vamos botando na mente isso, porque logo a gente pensa essa vida material, mas não tem nada a ver. E Deus, ele não aceita sacrifício humano, mais. Nem o próprio Abraão, se ele matasse o filho dele lá, quando Deus o matou, mandou ele subir, ele levar o filho dele, Deus não ia aceitar aquele sacrifício. Ele fez aquilo para provar a fé de Abraão. Ele viu que Abraão era um homem de fé. Amém? Então vamos encerrar, tem mais dois aqui ainda, mas a gente vai ler esse Apocalipse aqui. Apocalipse 2. Mais à frente, mais adiante. Vamos embora. Vamos para casa. Apocalipse 2, a gente vai ler 1, 2, 3, 4 e 5. E diz assim: 2, de 1 adiante: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio das 7 castiçais de ouro. Aí o 2 em diante que diz: conheça as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e o que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofres, e tens paciência, e trabalha-te pelo meu nome, e não te cansaste. O 4: tenho porém contra ti, e deixar-te o teu primeiro amor. Aí o 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Eu vou só repetir esse signo: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quais são as primeiras obras, irmão? É quando a pessoa se desvia do caminho do Senhor, é quando a pessoa distorce a palavra do Senhor. Deus, ele está falando assim mesmo: só ensina o que eu te ensinei, só fala o que está escrito, só fala a minha verdade viva, não mistura o meu evangelho, pois Deus, ele vai cobrar de nós, como eu falei, ele vai nos instruir. E só tem um para terminar, vamos lá, Mateus 28, 20, só esse. Mateus 28, 20. Vamos encerrar o ensinamento da palavra de Deus. Eu creio que entrou no coração de vocês alguma coisa de Deus. Mateus 28, 20. Capítulo 28, 20. Deus é fiel para conosco. Isso é verdade. Olha aqui diz a palavra de Deus. Amém? Acharam? Já. Mateus 28, 20. Vamos ler todos nós, juntinho. Vocês não parecem ler não, só prestar atenção. E diz assim: ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então, irmão, tudo isso que você aprendeu, tudo isso que você escutou vindo da palavra de Deus, se você colocar no seu coração e guardar elas como mandamento, como instrução, sabe o que Deus fala para vocês e para mim? Verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Amém? Então essa é a palavra de Deus, irmão. Esse é o ensinamento de Deus. E isso aqui não é brincadeira. Isso aqui, Deus, ele vai nos cobrar quando nós chegarmos lá em cima com Ele. Ele vai dizer: o que tu tens guardado para mim, meu filho? Aí meu irmão vai dizer assim: a tua palavra, o teu amor está aqui no meu coração.
Tudo que tu nos ensinaste lá na Deus proverá está no meu coração. E é isso que Deus vai cobrar de nós. Se nós não tivermos isso no coração, aí a gente não vai passar na prova. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus ilumine o coração de vocês, a mente de vocês. Continue estudando a palavra de Deus, vindo para a casa do Senhor, porque aqui é casa de oração, casa de instrução, de ensinamento, e Deus ele fica muito alegre para conosco. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Pode encerrar, irmão? Então vamos ficar de pé, meus amados irmãos, agradecer o Senhor pelo culto, pela palavra, pelo ensinamento, e que Deus esteja em primeiro lugar. Curvar nossa cabeça, levantar nossas mãos com humildade ao nosso Senhor e orar a Deus. Pai amado, Pai querido, aqui está a tua igreja, Senhor, diante de ti, Pai. Ouviu a tua palavra, ouviu a tua unção, Senhor, que a tua igreja seja edificada, que a tua igreja seja ensinada, seja demonstrada na tua palavra, Senhor, para que quando o Senhor vier, nós estejamos com o teu amor, com o teu ensinamento, com o privilégio, Senhor, que tu nos deu de ouvir a tua palavra. Agora, Senhor, visita os doentes, visita os enfermos, Senhor, que a tua unção, que o teu poder, que a tua virtude seja levada pelos teus anjos, Senhor, e toque na saúde de cada um, dos teus filhos, dos teus servos, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, Senhor, que a tua palavra, que o teu Espírito Santo cure, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos na tua paz, Senhor, nos guarda, nos protege, nos dá um sono reparador. Se tu vieres hoje, leva-nos conosco, Senhor, leva para contigo morar na tua estação celestial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Que Deus seja louvado, Senhor. Pai. Pois é, uma palavra de Deus foi pregada, foi louvado o nome do Senhor. Se inscreva no canal, comente sobre o canal, deixa o seu like, tá? Fica com Deus, tá? Tchau, um abraço.